Quando falamos no câncer de mama, quase sempre lembramos das mulheres. Mas o que pouca gente sabe é que os homens também podem desenvolver a doença. Raro, sim, mas é real. Apesar de representar menos de 1% dos casos, o câncer de mama masculino existe, pode ser agressivo e muitas vezes é descoberto tardiamente. O tabu, a falta de informação e o preconceito em torno do tema fazem com que muitos homens demorem a procurar ajuda médica. E para falar sobre esse assunto, a nossa reportagem fala agora com o Dr. Fernando Bezerra, que é cirurgião oncológico. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao Jornal da Grande. Para começar, homens também podem ter câncer de mama, não é mesmo? Quais são os sinais de alerta que eles precisam observar? Olá, Isa, né? Um prazer mais uma vez estar aqui na Grande Serra, nossa casa, né? Roberto Ivelino também que está ali acompanhando, tá? Sobre esse assunto, sim, isso até é bastante importante frisar, tá? Muitos homens acham que câncer de mama é uma doença feminina, tá? Mas não, pode acometer também homem, porém é bem menos frequente, tá? Bem menos frequente em homens. Para cada um câncer de mama que a gente tem em homens, são 100 em mulheres, né? Então, em virtude dessa frequência baixa, se é assim que podemos falar, né? Dessa menor frequência, já que o câncer de mama na mulher é muito frequente, é o câncer mais comum da mulher, né? A gente escuta falar muito pouco sobre o câncer de mama em homem, mas sim, pode acontecer também o câncer de mama em homem. Quais são os sinais de alerta que eles precisam observar, doutor? Isa, primeiro, quando se fala em câncer, é importante que a gente pense em prevenção, muito mais do que o tratamento. Ele é importantíssimo e melhorou bastante, tá? E o tratamento do câncer de mama em homem é igual ao tratamento do câncer de mama na mulher, tá? Mas a gente precisa falar em prevenção. Então, histórico familiar, extremamente importante, tá? Então, se você tem histórico familiar masculino, parentes de primeiro grau, isso é importantíssimo, tá bom? Apesar de que isso é mais importante no câncer de mama feminino, tá? Mas, além do histórico familiar, tá? Nodulações na mama. Então, a mama começa a apresentar nódulo, aquele nódulo começa a crescer, geralmente são nódulos indolores, tá? Pode estar associado a uma coisa que a gente chama de descarga papilar, que a descarga papilar é secreção na mama, principalmente secreção sanguinolenta ou a secreção citrina, serosa, secreção que a gente chama em água de rocha, tá? Então, esses são os sinais de alarme. Geralmente, o câncer, na sua fase mais inicial, ele não apresenta dor, né? O dolorimento, né? A dor, ela vem secundária à infiltração de estruturas locais. Então, isso já é um sinal de doença avançada, tá? Geralmente as massas maiores. Mas, basicamente, é isso. São nodulações endurecidas nas mamas, tá? Na mama, geralmente acontece em uma das mamas. Pode acontecer nas duas? Pode, mas aí, no caso do homem, é mais raro ainda, tá? Doutor Fernando, e por que o câncer de mama em homens ainda é tão desconhecido? É falta de informação, existe preconceito ou até mesmo vergonha, né, de procurar ajuda? Isa, existem dois motivos principais, né? A vergonha, tá? Assim como o câncer de mama, um outro problema benigno que acomete os homens, que é a ginecomastia. Às vezes o homem tem um pouco de vergonha por se tratar de uma, vamos dizer assim, de uma particularidade mais feminina, né? Mas, além disso, existe... o homem, ele é mais relaxado com a saúde, né? Então, não procura se cuidar tanto quanto a mulher, e a baixa incidência em homem. Alguns grupos sociais, inclusive, acreditam que não é possível câncer de mama em homem, assim como não é possível o câncer de próstata em mulher, já que mulher não tem próstata. Mas a gente precisa lembrar que o homem, sim, ele tem mama. Obviamente que a mama não é tão desenvolvida quanto na mulher, tá? Mas o homem tem o parênquima mamário e, por apresentar esse parênquima mamário, ele pode, sim, ter a doença, desenvolver a doença. Porém, a baixa incidência faz com que
vamos dizer assim, do ponto de vista midiático, o câncer de mama em mama seja negligenciado, né? Porque a incidência, da mulher 100 para 1, né? Então, para cada 100 cânceres de mama feminino, eu vou ter um masculino. Então, essa baixa incidência na população faz com que haja uma certa desinformação, tá? Também vale lembrar, isso é importantíssimo, que o câncer de mama masculino ele tem um comportamento geralmente mais agressivo do que o feminino, então isso aí também é importante. Daí a importância do diagnóstico precoce, para que a gente possa tratar de forma efetiva, já que a gente está falando de uma biologia tumoral um pouco mais agressiva, tá? Doutor, e esse diagnóstico precoce que realmente é fundamental, no caso dos homens, ele também é feito através de exames de imagem, como a mamografia, ou o diagnóstico é diferente? Também, através de exame de imagem, tá? A mamografia é um pouco mais difícil de obter em homem, pelo volume mamário, tá bom? Então, geralmente, a ultrassonografia, a gente lança a mão da ultrassonografia, mas sim, a gente pode fazer também mamografia sem problema nenhum, tá bom? Mas são sim, exames de imagem, ultrassom, mamografia e o mais importante, isso não só para o câncer de mama, mas para qualquer tipo de câncer, que é o estudo histopatológico, a famosa biópsia, né? Então, a biópsia é o que dá o diagnóstico definitivo e aqui no Brasil a gente não pode tratar nenhum paciente oncológico sem resultado de biópsia, sem o histopatológico, confirmando e comprovando que o paciente é portador de fato de um câncer. Em relação à prevenção, o estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, atividade física e a redução do consumo de álcool também faz a diferença para os homens? Sim, sim. Hoje a gente sabe que álcool, açúcar, tabaco, obesidade são fatores de risco para praticamente todos os tipos de câncer, né? Então, para o câncer de mama não deixa também de ser diferente, tá? Pessoas obesas que fazem uso de álcool, de tabaco, no caso cigarro e de açúcar também, eles apresentam um risco aumentado. Existem outros alimentos, por exemplo, os embutidos, os enlatados, alimentos multiprocessados, que a gente fala, são aqueles alimentos industrializados que apresentam muitos conservantes, né? Esses alimentos são altamente produtores de radicais livres. Isso aí também aumenta a incidência de câncer de mama em homens e em mulheres, mas também de outros cânceres de vários sistemas e órgãos, né? Aparelhos e sistemas do nosso corpo, tá? Mas não só de mama, mas de mama também, está incluso nesse pacote. Doutor, e quando é diagnosticado precocemente, quais os tratamentos para o câncer de mama masculino e quais as expectativas de cura? Olha, pronto. Para a gente falar em expectativa de cura, a gente tem que falar de estadio clínico, que é o que eu posso falar assim, doutor, está em qual estágio, né? Na verdade, é o estadio clínico. Ele vai de 1 a 4, tá? Ele é universal, a gente faz ele para todos os tipos de cânceres. E aí, a depender do estadio clínico, a gente está falando de cânceres com uma altíssima taxa de cura, tá? Na fase inicial, a gente está falando em taxa de cura acima de 90%, tá? A depender do tipo histológico, por exemplo, o tipo mais indolente de câncer de mama, que é o luminal A, a gente fala em 98%, 99% de cura em estadio clínico 1, né? Então, obviamente, a gente quando sai do estadio clínico 1 e vai para o estadio clínico 2, essa chance de cura diminui, no 3 mais ainda, e o estadio clínico 4, a gente já não fala mais em cura da doença, mas sim em controle. Em controle para a gente fazer a estabilização, a regressão da doença, tá? E controlar até que o tumor apresente progressão mesmo em vigência de tratamento ou que o paciente apresente o que a gente chama de toxicidade limitante. Então, o paciente começa a ter toxicidade às drogas antineoplásicas, tá? E no que consiste o tratamento? Por se tratar de um tumor sólido, a cirurgia, né, vamos dizer assim, é o chão que a gente pisa, tá certo? Então, consiste em cirurgia, mas tratamento, em alguns casos, nem todos, às vezes só a cirurgia já é curativa, a depender do estadio, né? E do tipo histológico do tumor. Mas a cirurgia e, em alguns casos, quimioterapia, hoje também a gente lança mão
da imunoterapia, tá? Da terapia-alvo. Então, hoje, o câncer de mama, a gente tem vamos dizer assim, um arsenal muito rico para tratar o câncer de mama, tá certo? Doutor Fernando, muito obrigada pelas informações. Fique à vontade para fazer suas conclusões finais e também para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes para que procurem uma prevenção. Isso. Quando a gente fala de câncer, a gente tem que trazer sempre junto a palavra prevenção, tá? Porque hoje, Isa, só para você ter uma ideia, 80% de todos os tumores, eles poderiam ser curados. Qual é o grande problema? É o diagnóstico tardio. Obviamente que algumas lesões são mais agressivas do que outras, mas, independentemente da agressividade, o principal fator prognóstico, ou seja, o nosso principal fator de cura vai ser em qual estadio o tumor se encontra no momento do diagnóstico. E para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce, a gente precisa fazer um diagnóstico preventivo. E o câncer de mama, graças a Deus, por ser uma lesão extremamente comum na população, principalmente na população feminina, ele tem hoje mecanismos de rastreio extremamente eficientes, principalmente a mamografia, no caso das mulheres com mais de 40 anos, e a ultrassonografia também, principalmente para o público masculino, que é um pouquinho mais difícil de ir para fazer a mamografia, tá? Então, fica aí a dica, prevenção, estilo de vida saudável, realizar os exames de rastreio anualmente, para que a gente, caso venha aparecer um tumor desse, a gente possa tratar com efetividade e sucesso. Homens e mulheres, todos devem estar atentos aos sinais do corpo. Procurar ajuda médica diante de qualquer alteração pode fazer toda a diferença. Informação é a principal forma de vencer o preconceito e garantir diagnóstico precoce. O câncer de mama também é uma questão de saúde masculina.